Enquanto os pedófilos avançam em redes organizadas, nossa legislação é falha e cheia de brechas. Por que a pedofilia ainda não é tipificada como crime no Brasil? Quais são as experiências, os resultados de métodos novos, como depoimentos sem danos? Esses são os principais temas de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. Para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com o juiz Flávio Humberto Moura Schmidt, titular da Vara da Comarca de Muzambinho, no sul de Minas. Dr. Flávio é magistrado há 10 anos e já passou por 3 comarcas, Unaí, Raul Soares e agora Muzambinho. É também autor do livro Manual do Recuperando, que está, aliás, concorrendo ao Prêmio Inovare do Ministério da Justiça. Dr. Flávio, obrigado pela presença, um prazer recebê-lo aqui. Prazer é nosso. Nós teremos ainda no programa a presença do quadro Pensamento Literário, em que o nosso entrevistado vai fazer indicações de leitura aos nossos telespectadores. Então, logo termina o recesso escolar, voltaremos com o quadro Pensamento Universitário. Doutor Flávio, a questão da pedofilia, nunca se viu falar tanto em pedofilia como nos dias de hoje, seja em casa, entre parentes, padres e até mesmo agora nas novelas de televisão. Por que ainda esse descompasso na legislação brasileira com a realidade de não ser tipificada a pedofilia como crime? Eu acredito que a pedofilia, a nível mundial, ela tem uma dificuldade muito grande de legislação, justamente porque é um assunto muito recente. Surgiu a partir da Convenção Internacional dos Direitos das Crianças e do Adolescente, promovido pela ONU em 1989, e a partir daí é que então foi introduzido mundialmente esse assunto para assegurar às sociedades, né, de um modo geral, essa ideia do que seriam esses abusos praticados contra crianças, né, propriamente dito. Então, por isso é que o assunto demanda muito debate a nível mundial para nós podermos definir e tipificar uma conduta como sendo pedofilia. Você acha que falta mais articulação da sociedade, do poder público, para ter uma legislação específica? Eu acredito que sim, mas somado a isso, nós também temos que verificar que nós estamos diante de uma sociedade que existe muitas culturas. Se nós levarmos em consideração, por exemplo, o Reino Unido, onde que não é permitido, por exemplo, a relação sexual com adolescentes menores de 16 anos. Então é difícil, nós temos um conceito de pedofilia. Muito mais agora, quando a Organização Mundial da Saúde interviu no assunto para dizer que isso, além de um desvio sexual, também é um desvio mental. Isso acarreta uma grave consequência no meio jurídico, principalmente pelo fato da imputabilidade do direito penal. E isso, então, leva em consequência, por exemplo, nós temos que tratar, ao invés de punir, com medidas de segurança. Então, é um assunto extremamente polêmico, é um assunto que depende de muito debate, não só a nível de Brasil, sobre o risco de nós criarmos uma legislação aonde que não vai ter resultado prático, ou quem sabe até falhe e punir inocentes e deixar de punir os verdadeiros acusados. Quais seriam esses conceitos que no Brasil se trabalha com a pedofilia? Do ponto de vista médico é uma doença e do ponto de vista judicial é um crime? O que a gente tem que esclarecer muito bem é que nem todo abusador de criança é pedófilo. Na realidade, nós temos às vezes pessoas que praticam crimes envolvendo abuso sexual de crianças e que não têm o perfil de pedófilo. Em contrapartida, o pedófilo é aquela pessoa bem definida a nível de tratamento por conta de um déficit ou uma patologia propriamente dito, aonde que principalmente os norte-americanos estão buscando estudos mais específicos, principalmente na área da neurologia, para ver aonde que está esse déficit mental por parte do pedófilo, né? Agora, na área, por exemplo, da psicologia, nós vamos ver aí que existem estudos aonde que há uma tendência por falta de estima, falta de acesso social, abstinência sexual, tudo isso leva até o estresse. Hoje está incluído entre as razões, as causas para levar uma pessoa a praticar o abuso, né? E tudo isso tem uma origem lá atrás, onde que nós encontramos esses abusos que são frequentes hoje no meio familiar, infelizmente. É um círculo vicioso. Exatamente. Agora, quais são as consequências, doutor Flávio, dessa falha da legislação? Facilita a vida dos pedófilos, eles ficam impunes? Com certeza absoluta. É a maior briga da justiça, no modo geral, porque o legislador que fica a par dessa situação e não vê a realidade, ele não tem como a gente vê no dia a dia, diante de uma situação onde que a gente encontra um menor
totalmente com uma sequela que a gente chama de secundária por conta do abuso, envergonhado muitas vezes, e por conta humilhado, né? Humilhado, e por conta disso, aproveitando-se da falha da legislação, o abusador acaba se beneficiando justamente por essas lacunas, o que força, pelos princípios do direito, a gente a ter que absolver por uma prova robusta da verdade verdadeira. E eles agem livremente, sobretudo aí nos sites de relacionamento, salas de bate-papo, compartilhando fotos e imagens. Como é que se pode enquadrar um pedófilo e quais são as penas previstas? Nesse caso, nós temos no Brasil, de uma legislação recente, que introduziu no artigo 241 do Estatuto da Criança e do Adolescente, foi introduzido pelo legislador um crime específico com relação a esse assunto que diz respeito à divulgação de imagens, não só de sexo, como também de imagens de menores, vinculadas na internet ou qualquer meio de comunicação. E quem guarda material em mídia virtual, ele pode ser condenado ou não, desde que não repasse para o terceiro, por exemplo? O que acontece é que, geralmente, a pessoa que tem em si materiais para fins de divulgação é punido, porque a legislação considera como, para o verbo chamado verbo nuclear desse tipo, é justamente a finalidade de divulgar esse material. Mas nós temos um caso, por exemplo, recente em Muzambinho, em que não precisou ser divulgado esse material, porque existe no próprio dispositivo 241D do do Estatuto da Criança e do Adolescente, que prevê que aquela pessoa, então, seja o abusador ou seja o pedófilo, que tiver materiais dessa natureza para fins libidinosos com a criança, também é punido com a mesma pena. Então, a divulgação, ela serve apenas para qualificar o crime em si. Mas se nós estivermos diante de uma situação de risco, aonde que um pedófilo, por exemplo, pratica atos sexuais com o menor e a investigação consegue apurar que ele tem esse material, e isso serve para somar mais essa pena que é considerada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Muito bem. Doutor Flávio, vou fazer um pequeno intervalo. Eu gostaria que no próximo bloco o senhor falasse um pouco mais sobre essas lacunas da nossa legislação e também sobre a experiência nova, um método aí que parece bem sucedido, do depoimento sem danos. A gente volta em instantes.